Olá, muito bem-vindos, muito bom ter vocês aqui comigo. Eu me chamo Jimmy William, estou por trás do canal Meu Amigo Emanuel e hoje viemos falar aqui sobre a Bíblia, como prometido, o primeiro vídeo da série Bíblia, que vai ser upado todas as terças-feiras aqui no canal. Vamos falar aqui de muitas curiosidades que talvez você não saiba, mas seria interessante você saber. Então, você sabe o que é a Bíblia? A Bíblia é o livro sagrado de todos os cristãos. A palavra Bíblia vem do grego rolo ou livro, diminutivo de biblos, papiro egípcio, provavelmente do nome da cidade onde esse material era exportado para a Grécia. Biblos, atual cidade de Ebaio, no Líbano, formalmente chamada de Bíblia Sagrada. É uma coleção de textos religiosos de valor sagrado para o cristianismo e parcialmente para o judaísmo e o islamismo. E antes de o nome Bíblia se tornar comum, era conhecido como as Sagradas Escrituras. Como a Bíblia foi escrita? A Bíblia foi escrita por inspiração de Deus e significa que Deus guiou os escritores para escrever exatamente o que era preciso da maneira correta. Os livros da Bíblia foram escritos por cerca de 40 pessoas diferentes ao longo de 1500 anos. Um leitor atento consegue anotar a personalidade de cada escritor. Por exemplo, Paulo é mais direto e João é mais amável. Mas, ao mesmo tempo, há uma perfeita coerência entre todos os livros. Isso é porque Deus é o grande autor da Bíblia. E como ele é muito bom com palavras, ele usou o estilo próprio de cada escritor para transmitir de maneira perfeita a verdade ao mundo. Não há nenhum outro livro no mundo escrito como a Bíblia. Como estão organizados os livros da Bíblia? Os livros da Bíblia estão organizados por temas. Os livros da Bíblia estão organizados por temas. Pentateuco, de Gênesis até Deuteronômio, conhecidos também como os livros da lei. São os primeiros 5 livros da Bíblia e contam sobre as origens da humanidade e da nação de Israel. Tem os 10 mandamentos e as leis da velha aliança. Livros históricos, Josué até Esther, contam os eventos da história do povo de Israel desde sua chegada em Canaã até ser conquistada por outros povos. Poesia e livros de sabedoria, Jó até Cântico dos Cânticos. Poemas de louvor a Deus, ditados e conselhos úteis. Profecias, Isaías até Malaquias. Revelações que Deus deu a vários profetas sobre o futuro de Israel e seus vizinhos, a vinda de Jesus e o fim do mundo. Biografias, livros históricos, Mateus até Atos, contam sobre a vida e as obras de Jesus e o início da igreja. Cartas, Romanos até Judas. Chamadas também de epístolas, são cartas que alguns dos apóstolos escreveram às igrejas para ensinar o fundamental sobre a vida com Cristo. Apocalipse, um livro profético escrito pelo apóstolo João, que fala sobre a revelação de Deus sobre o fim do mundo. Termina a Bíblia com um convite para aceitar Jesus e ir para o céu, Apocalipse 22:17. Estrutura interna. A Bíblia é dividida em 2 partes, o Antigo e o Novo Testamento. O primeiro na versão aceita de forma geral por protestantes e judeus,
Apresenta a história do mundo desde sua criação até os acontecimentos após a volta dos judeus do exílio babilônico, no século IV a.C. Os católicos e ortodoxos, por outro lado, têm um cânon mais extenso, cobrindo até os asmoneus do século II a.C. O Novo Testamento apresenta a história de Jesus Cristo e a pregação de seus ensinamentos durante sua vida e após sua morte e ressurreição, no século I. A Bíblia não era dividida em capítulos até 1227, quando o cardeal Stephen Langton os criou, e não apresentava versículos até ser assim dividida em 1551 por Robert Stephanus. A quantidade de livros do Antigo Testamento varia de acordo com a religião ou denominação cristã que o adota. A Bíblia dos cristãos, protestantes e os Tanakh judaico incluem apenas 39 livros, enquanto a Igreja Católica possui 46 e a Igreja Ortodoxa em geral aceita 51. As traduções do Novo Testamento foram feitas a partir de mais de 5.000 manuscritos, que podem ser divididos em duas categorias: texto tipo bizantino e texto tipo alessandrino ou alexandrino. Os pergaminhos do texto tipo bizantino, também chamado de textos receptus, são representados pela maioria, cerca de 95% dos manuscritos existentes. Origem do termo testamento. Este vocábulo não se encontra na Bíblia, como designação de uma de suas partes. A palavra portuguesa testamento corresponde à palavra hebraica berit, que significa aliança, pacto, convênio, contrato, e designa a aliança que Deus fez com o povo de Israel no Monte Sinai, tal como descrito no livro de Êxodo 24, 1:8 e Êxodo 34, 10, 28. Segundo a própria Bíblia, tendo sido esta aliança quebrada pela infidelidade do povo, Deus prometeu uma nova aliança, Jeremias 31, 34, que deveria ser ratificada com o sangue de Cristo, Mateus 26, 28. Os escritores do Novo Testamento denominam a primeira aliança de antiga, em contraposição à nova, Hebreus 8, 13. Nos Estados Unidos, os únicos presidentes que não fizeram juramento de posse com a mão em uma Bíblia foram Theodore Roosevelt, 1901, 1909, e John Quincy Adams, 1825, 1829, que em sua posse, de acordo com as cartas de sua própria autoria, colocou a mão em um volume de direito constitucional ao invés da Bíblia, para indicar a quem pertencia sua lealdade. A Bíblia Sagrada é o livro mais vendido do mundo, enquanto que o segundo é o livro vermelho, Mao Tse Tung, 820 milhões de cópias vendidas, seguido de Harry Potter, 400 milhões de cópias vendidas. No próximo episódio, que vocês não podem perder, vamos falar sobre algumas das melhores Bíblias de 2022, como a King James, NVI, NTHL e outras. Vou auxiliar vocês a como escolher a mais indicada de acordo com o que vocês desejam. Além da versão da Bíblia, elas podem possuir ainda mais entre as editoras Thomas Nelson Brasil, Sociedade Bíblica do Brasil, Paulus, Mundo Cristão e várias outras. E o próximo vídeo da série, Aprendendo a Bíblia, vai ser para auxiliar vocês e também 2 aplicativos da Bíblia que eu uso e eu acho ótimo. Links na descrição. Bom, gente, eu juntei aqui a minha opinião e muita pesquisa, mas eu digo a vocês que o mais importante mesmo é você saber uma maneira mais adaptável de iniciar a leitura da Bíblia, que é o tema do segundo vídeo da série A Bíblia, que você não pode perder, pois trataremos de termos e nomenclaturas que talvez você não saiba, mas seria interessante você saber. Então, até o próximo vídeo, um abraço a todos, muito obrigado, fui!